Em eletricidade, DDP, corrente e resistência são grandezas fundamentais. Quando se fala de resistência, muitas questões tratam de resistores ôhmicos, aqueles resistores que têm resistência constante. Mas no mundo real, a resistência não é constante. É preciso lembrar que quando a corrente elétrica percorre um resistor, rola aí o efeito Joule, ou seja, a transformação de energia elétrica em energia térmica, calor, e o consequente aumento da temperatura do próprio resistor. E como a gente vai ver, a temperatura influencia no valor da resistência. Falando sobre esse assunto, uma questão bem legal, a questão de número 45, na específica do vestibular da Unicristo para Medicina, 2015.1. Olho na tela. O tungstênio, conhecido antigamente como wolfrâmio, é um elemento químico de símbolo W, número atômico 74, 74 prótons e 74 elétrons, com massa atômica 184 unidades, situado no grupo 6 da classificação periódica dos elementos. É um metal de transição que, à temperatura ambiente, encontra-se no estado sólido. É um metal com enorme gama de usos, largamente utilizado na forma de carbonetos. Os carbonetos, devido à elevada dureza, são usados para revestir brocas de perfuração de solos utilizados em mineração, indústria petrolífera e indústrias de construção. Aí aqui vale a pena aquela observaçãozinha, você que está acompanhando a playlist só com a resolução da Unicristos. A velha característica das questões da prova de física da Unicristos, de ter textos legais, curiosos, instrutivos, mas que são só isso. Até agora, de todas essas linhas que eu li, eu não vi nada que fosse influenciar no resultado da questão. Mas diferente dos outros vídeos, eu não pude nem separar a curiosidade do enunciado em si. Porque nessa questão é um dos raros casos em que eles encaixaram um dado que eu realmente vou precisar para resolver a questão no texto. Olho na tela. Continuando a leitura, o tungstênio tem um coeficiente de temperatura de 0,0045 graus Celsius a -1. E é extensivamente usado em filamentos de lâmpadas incandescentes e válvulas eletrônicas e como eletrodos não consumíveis para soldagens do tipo TIG, porque apresentam um ponto de fusão elevado e pode ser transformado em fios muito finos. E aqui vale a pena um comentário final, já que o que a gente quer, além de encontrar a resposta da questão, é usar a própria questão como um pretexto para aprender mais. Falou aí de utilizar o tungstênio como filamento de lâmpadas incandescentes, e é o que a própria figura da questão lembra. É o filamento de uma lâmpada incandescente. E eu gosto dessa figura. A lâmpada incandescente, o filamento vem dentro de um bulbo de vidro. E aí esse bulbo é preenchido por um gás, normalmente um gás nobre. E aí quando o filamento incandesce, a luz se difunde. A gente nunca consegue ver o filamento assim, em brasa. Aí é um filamento sem o bulbo, sem o vidro, sem aquele gás que difunde a luz. E a gente vê o filamento incandescendo. O que é o processo de incandecer? É emitir luz a partir do aquecimento. É o que faz com que hoje a gente nem queira mais usar lâmpadas incandescentes. Primeiro a gente substituiu pelas lâmpadas fluorescentes e agora pelas lâmpadas de LED. Já valeu até prêmio Nobel. O que acontece? Se você vai gerar luz a partir de aquecimento, já pressupõe que é um modo de produção de energia luminosa de baixíssimo rendimento. Para dar um número, para a gente aprender mais, numa lâmpada incandescente, de toda a energia elétrica que faz a lâmpada funcionar, 95% é transformado em calor e 5% em emissão de luz. E eu quero uma luminária, eu não quero um aquecedor. Então essa é uma característica importante. Detalhe aqui, isso também que justifica, você viu que no final o texto fala, um elemento que tem alto ponto de fusão e que ao mesmo tempo pode ser transformado em fios fininhos. São as características que o Thomas Edison tanto buscou nas tais 10.000 experiências, nas 10.000 tentativas e erro que ele fez para conseguir construir a lâmpada incandescente. Vamos continuar a leitura do texto. Agora indo para o enunciado propriamente dito, supondo que o filamento de uma lâmpada incandescente seja ligado a uma fonte de tensão constante, tensão ou DDP constante,
que inicialmente com a lâmpada desligada estavam a temperatura de 28 graus Celsius, temperatura inicial, ou seja, o filamento estava frio. Podemos afirmar que para a potência da lâmpada ter sido reduzida à metade, potência da lâmpada reduzida à metade, ao ser acesa, a temperatura do filamento deve ter atingido aproximadamente... Bom, essa questão fala especificamente sobre o quê? E aí foi o que eu disse no comecinho do vídeo. Normalmente isso não cai em prova, não é muito comum. E quando cai, muita gente até nem sabe para onde é que a coisa vai. O que acontece é o seguinte. No mundo real, como eu disse antes, a resistência ao ser percorrida por corrente transforma parte da energia elétrica em calor, o chamado efeito Joule. Esse calor provoca o aquecimento do resistor. E a mudança de temperatura provoca a mudança no valor da resistência do material. Essa coisa de considerar que a resistência permanece constante, isso pode até acontecer, mas nem todos os materiais são como esse, constantã, que não é nem um material muito comum. Na maioria das vezes, e aí quando a gente fala em eletricidade, a gente está falando dos metais, que são bons condutores de eletricidade, é o que tem aqui, ó, o conjunto dos metais. A resistência aumenta com o valor da temperatura. Então, à medida que eu mudo a temperatura, eu vou aumentando o valor da resistência. E aí pensa comigo, se é inerente ao processo de condução da corrente o aquecimento do próprio condutor, então a elevação da temperatura vai fazendo com que a resistência aumente. Daí aquelas questões que a gente faz, que dizem que a resistência é considerada constante, ele está considerando um intervalo pequeno de variação de temperatura, para dizer que a resistência é mais ou menos constante. É como se eu pegasse um pedaço pequenininho desse gráfico. Vale a pena ainda observar, já que a gente está com o gráfico aí na tela, que existem alguns materiais que funcionam de maneira invertida. É o caso do carbono, por exemplo, a resistência diminui com o aumento da temperatura. Esses é que não são de fato comuns aparecerem em questão. Agora, Idelfrânio, e como é que funciona a variação da resistência em função da temperatura? E aqui é onde a coisa fica legal. Quando você fala da resistência de um material, e aí ele fez referência ao tungstênio sendo utilizado como filamento de lâmpada incandescente, um resistor em forma de fio, filiforme. Vale para essa resistência a chamada segunda lei de Ohm, que diz que a resistência depende da resistividade, ou seja, uma característica do material, tem a ver com a disponibilidade de elétron livre por volume, do comprimento do fio e da área da seção transversal do fio. A resistividade, consequentemente a resistência, mudam com a temperatura. E é uma variação linear. Se você lembrar das aulas de dilatação térmica, essa é a mesma expressão que a gente usa para calcular a dilatação linear, ou seja, a dilatação do comprimento de uma determinada haste metálica. Agora aqui vale a pena uma coisa importante. Não se pode imaginar que que a variação da resistência é por conta da dilatação térmica e a mudança no comprimento e na espessura dos fios. Por quê? Porque essa dilatação não é tão grande assim, para justificar que a variação da resistência seja por conta da variação de tamanho do comprimento e da espessura. Basta você lembrar que o coeficiente de temperatura, aquele valor que foi dado lá no texto, é muito pequeno. Tu lembra o valor? 0,0045. Então, o que é que faz com que a resistência mude com a temperatura? É a mudança no valor da resistividade. E é a partir dessa equação, que como eu disse, nem é muito comum, que a gente vai resolver essa questão. Vamos partir para o cálculo? Observando os dados que foram fornecidos, e aqui é importante que se leia o texto e interprete com atenção. Reparou quando ele disse, olha, para que a potência da lâmpada seja reduzida à metade. Foi dito antes que ela é ligada a uma tensão constante. E como nós vimos, a gente vai analisar o comportamento da resistência de acordo com a variação da temperatura. Então, nesse caso, a maneira de calcular a potência seria através da expressão U ao quadrado sobre R. E aqui eu queria fazer mais uma observação.
Ainda tem gente que eu vejo, eu espero que você não faça isso. Mas Idelfrânio, quando fala de efeito Joule, potência dissipada, não tinha que ser R vezes I ao quadrado? Escuta, a gente está falando de um resistor. Toda potência é dissipada no resistor. Resistor não é gerador. Resistor não tem potência útil. Não se fala em rendimento. Lá em geradores, é que eu só posso calcular a potência dissipada R vezes I ao quadrado. Para resistores, que é o caso da questão, qualquer uma das três equações que você lembrar, U vezes I, R vezes I ao quadrado, U ao quadrado sobre R, qualquer uma delas vai calcular a potência dissipada. E Delfrânio, por que você escolheu essa? Porque eu li o texto. O texto diz DDP mantida constante. Então eu quero saber o comportamento, a dependência que existe entre o valor da potência e o valor da resistência. Olhe na tela. Logo, se o texto sugere que a potência seja reduzida à metade, repara que a DDP sendo constante, o quadrado da DDP também é constante. Logo, potência e resistência, nesse caso, são grandezas inversamente proporcionais. Se a potência vai diminuir, a resistência tem que aumentar. Se a potência vai ser dividida, a resistência vai ser multiplicada. Se a potência vai ser reduzida à metade, a resistência vai ser multiplicada por 2. O detalhe é que, como nós vimos, a resistência é uma função da resistência inicial, dependendo do coeficiente de temperatura do material e da variação de temperatura sofrida. Ora, pelo que foi visto, a resistência final vai ser o dobro da resistência inicial, de tal maneira que nós teríamos 2 igual a 1 mais o valor do coeficiente, 0,0045, e a variação de temperatura. A temperatura final é o que eu quero descobrir e a temperatura inicial foi dada no enunciado 28 graus Celsius. Estou despreocupado das unidades, desenvolvendo a matemática. 2 menos 1 é 1, dividido por 0,0045. Esse menos 28 vai para o outro lado da equação e vira mais 28. E aqui eu já vou obter a resposta esperada, a temperatura final. Agora, esse é aquele momento em que a gente lembra que não tem calculadora na hora da prova e que o elaborador da questão nem sempre é um cara legal. Olha a conta que ele me põe para fazer. 1 dividido por 0,0045. Se fosse dividido por 0,0050, era bem mais legal, já que eu não tenho calculadora. Esse é aquele momento em que você olha para as alternativas. Na maioria das vezes, quando o elaborador, que sabe que você não pode usar a calculadora, coloca uns números que não são muito bonitinhos, para não exigir que você vá fazer trabalho braçal de conta para achar uma resposta precisa, ele coloca as alternativas assim, com os números bem diferentes um do outro, que permite que você faça um arredondamento. E é o que eu enxergo nesse cálculo. Olha comigo. Fazendo essa conta como se fosse 1 dividido por 0,0050 para somar com 28, eu teria então 10.000 dividido por 50 mais 28. Nesse caso, 1.000 dividido por 2, que seria 500, ou melhor, 1.000 dividido por 5, que seria 200, somado com 28, que me deixaria então com a temperatura final aproximada de 228 graus Celsius. Agora seja esperto, você dividiu por 50 ao invés de 45, então você está obtendo um valor menor do que o valor real. Então, entre 200 e 250, 228 está aqui no meio, mais perto de 250. Inclusive porque eu sei que vai dar um valor maior do que 228. Então, eu marcaria a alternativa D de dado 250, que é o que bate, inclusive, com o gabarito da universidade. É isso. E aí? Deu para entender tudo direitinho? E aí agora, dessa vez sou eu que faço a pergunta. Tu já tinha visto essa relação antes?
a variação da resistência em função da temperatura. Se quiser trocar uma ideia sobre o assunto, inclusive para falar um pouco mais, para desenvolver mais a teoria, ou para tirar dúvidas sobre o cálculo, enfim, use o espaço de comentário aí embaixo. Se comunica e a gente sempre responde. Para continuar acompanhando o canal, se você não for inscrito ainda, se inscreva. Quando você se inscreve no canal, toda vez que eu publico um vídeo novo, toda semana, você recebe um e-mail com as novidades do canal. E assim você não perde vídeo nenhum. Uma maneira de ficar acompanhando também os eventos, todas as coisas que a gente produz na Física Marginal, através das redes sociais. E o mais importante, o canal continua se as estatísticas forem legais. Então, se tiver curtido o vídeo, não deixe de dar sua contribuição. Aí embaixo, ó, joinha.